no tanque de tubarões, tem uma coisa também que eu acho que as mulheres se perdem até mais do que os homens. A gente às vezes quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. E a gente dá ótima iniciativa em péssima acabativa. Então, voltando à pergunta, né? O que me fez também crescer foi isso. Não, a empresa comporta, né? Isso não comporta. Então, duas coisas. Nós vamos fazer bem feito, vamos cacarejar, vamos contar, vamos dar palco e a gente vai pro próximo. Porque também muitas vezes isso serve, inclusive, pra gente, né, cortar para sangrar no tanque de tubarões, né? Poxa, chegou cheio de energia, tá com um monte de ideia, abriu um monte de frente, mas e aí? E aí? E de novo, isso eu aprendi também Priorizar, por uma falha numa experiência passada, onde eu abri várias frentes, gerou muita energia e depois as pessoas. E aí? O que aconteceu? Sem falar da exaustão, Da exaustão, né, Lu? Porque a exato. gente fica querendo tudo. E aí, daqui a pouco, a gente não dá conta, a Não dá energia não conta, é tem para impossível. tudo. A vida está exigindo da gente vários Vários papéis. papéis. Eu até abri caixinha ontem de perguntas no Instagram. E a Stephanie, uma querida, ela foi Miss Espírito Santo, terceiro lugar Miss Brasil, e ela tá empreendendo, tá fazendo, mudando. E ela falou, e é isso, a gente é muito múltiplo, né? E ela tá exercendo isso, e ela me mandou na caixinha assim: quantas Anas cabem na Ana? E cabem quantas eu quiser, mas desde que continue me respeitando, respeitando os meus limites. E eu vejo que a exaustão tem tido assim. Eu recebo muito, um dos motivos mais fortes das mulheres me procurarem para serem mentoradas é que elas estão desgastadas emocionalmente. Desgastadas de tanto tentar, mas porque a gente fica querendo de novo ser a Mulher Maravilha e dar conta de tudo. Então, a gente precisa saber priorizar o que é de fato importante. E isso só acontece quando eu mergulho para dentro. E aí eu uso isso estrategicamente, com intencionalidade, né? O autoconhecimento sempre. É a base, né? É a base de tudo. Ana, vocês duas mentoram, né, mulheres e profissionais no geral na jornada, além a Lu na carreira com a empresa, você, né, também dando aulas e palestras, etc. Quais são os primeiros passos que vocês acham fundamental para que para a pessoa, a dica mesmo, que quer mudar de carreira ou de empresa, ou sair de empresa e mudar completamente porque tem uma razão, tem um propósito para aquilo. Então, queria começar com você, Ana. Eu tenho refletido muito sobre a mentoria e eu vendo promoção, né? Eu fui promovida muitas vezes muito rapidamente. Eu saía de uma empresa, entrava em outra e já virava sócia, já assumia mais coisa, o meu guarda-chuva aumentava. Então, eu, de fato, desde nova, eu aprendi qual era o jogo. E hoje eu ensino outras mulheres. E qual é o jogo? Primeiro, você, e aí, de novo, a base. Saber, ter autoconhecimento e saber quais são os seus talentos. O que é a minha força? Tem um livro que chama, quem nunca leu, eu sugiro ler, Conheça Seus Pontos Fortes. Lá depois no final do livro tem um teste para fazer, super recomendo também. E eu concordo muito com o que o autor coloca, que a gente brilha pelos nossos talentos. Sempre no feedback, se a gente fica querendo, e no mundo corporativo, quais são os pontos a melhorar? O que eu preciso fazer para melhorar para o próximo passo? E a gente esquece de dar à luz aquilo que é potência, né? Os pontos fracos, os pontos a melhorar, as oportunidades de melhoria, né? Que a gente fica trazendo eufemismo. Eles devem ser trabalhados para a gente não interromper, não impedir, mas a gente brilha pelos talentos. Então, descubra quais são os seus talentos e foque em fazer eles cada vez melhores. E com isso, esteja no lugar certo. Porque no lugar que não te valoriza, não importa se eu sou boa, por exemplo, em matemática. Não adianta eu ir para uma área de serviços, ou se eu for para uma área de serviços de inteligência. Eu sou boa em comunicação, e aí eu vou para um lugar que é super analítico, que me exige um trabalho, né, muito sistemático. Então, conheça seus talentos. Vá para o lugar onde eles são valorizados. E como eu vou para esse lugar? Por meio do network. Então, tenha objetivos e execute eles por meio do network. São, acho que, os pontos principais, e foi o que me fez ter tantos resultados de carreira tão rápido, porque eu não abri a mão disso. E aí, desde sempre, com intencionalidade, com estratégia. Não deixando, a gente, antes de começar a gravar, estava falando, a vida, por muito, nos leva
e a gente se permite ser Deixa a escolhida. vida me É, levar. Como eu já diria. é. Ah, dois. Eu deixei durante muito tempo a vida me levar. E Bem- eu acho o acelerar a carreira e os resultados, a vida, vem muito de eu ter conhecido rapidamente isso, de eu ter aprendido rapidamente e aplicado isso sistematicamente, né? Então, para mim, esses são os 3 pontos principais para quem está pensando em transição, para fazer uma transição assertiva, Reconhecer seus talentos, fazer network para estar no lugar certo. para estar no lugar certo. E aí você brilha, amor. E esse reconhecer os talentos é muito importante, Sim. né? Assim, a gente tem diferentes gerações, mas as nossas gerações, a maioria aqui, né? Pelo menos nessa mesa, né? E acredito que boa parte está assistindo, a gente sempre, né? Na época da escola, né? Onde que a gente, né? Tava ali o olhar do pai e da mãe, muitas vezes, era nas notas baixas e tal. Então a gente já vem de uma geração de olhar o que falta e não o que é potência, né? Então, pra gente se reconhecer nesse lugar onde é meu talento e aqui eu vou brilhar, é mais difícil. Acho que talvez para as novas gerações, pelo pouco que eu tenho visto, eles já têm um olhar diferente de apreciação sobre o que é bom e menos do que falta, né? Inclusive, talvez até demais. Talvez tenha que achar um equilíbrio, né? Nossa, mulheres, Ainda desde pequenininha, Ainda mais. a gente, o que é? A competição é sempre quem é mais bonita. É. A gente é resumida sempre. Então, eu falo, ontem a gente tava conversando, não lembro com quem. Ah, tive uma reunião com o meu time de conteúdo do Instituto e aí temos um painel, a gente vai fazer o Congresso Nacional agora, dia 23 de agosto. E nós temos um painel só de mulheres, de CFOs mulheres, de diretoras financeiras. Eu falei, esse painel é o mais maravilhoso. Aí o meu time, o meu diretor de conteúdo falou assim, certamente o mais bonito. Eu falei, e o mais inteligente. Nunca se esqueça disso. Não elogie a mulher só pela sua beleza. aparência, só né, pela beleza. Porque nós somos muito mais do que isso. Não sei se vocês já ouviram falar, existe um termo, Dream Gap. A partir dos 5 anos de idade, as meninas param a não acreditar nos seus sonhos. Porque a gente é desestimulada. Google. Acontece 2 vezes mais a pesquisa meu filho é superdotado do que minha filha é superdotada. É um viés inconsciente da nossa sociedade. E romper isso é um grande desafio. E a gente só consegue quando a gente começa a ampliar a consciência. Não só dos nossos talentos, mas de todos os desafios. Posso complementar essa lista? Claro! Óbvio. Eu super concordo com o que a Ana trouxe. Acho que, de fato, a gente tem que dar luz às potências. Eu acho que a gente tem que cultivar, né, as relações. E tem que cultivar mesmo. Não é só mandar mensagem para a pessoa quando você está em transição de carreira. Perfeito. Aliás, né, para quem não conhece, tem várias técnicas aí, tem vários cursos, enfim, pessoas especialistas no assunto. Então, é uma coisa séria. Não é só ter uma lista lá que eu mando, enfim, tá? Então, acho que fica aí também o reforço. E para mim, pelo menos, tem uma coisa que é super importante, são valores. Eu acho que, então, para além também de ver quais são os meus talentos, quais são os valores que para mim são inegociáveis. Lu, isso é. Posso até, desculpa. Não, claro. Mas a pergunta que eu ia te fazer agora é exatamente sobre valores, né? O que é importante para ti, o que é inegociável para ti no momento que você está transitando e mudando de carreira. Você falou exatamente do que eu queria ouvir. Para mim, assim, você conhecer da cultura da empresa, primeiro assim, né? Quais são os seus valores? O que é para você inegociável? Ou aquilo que para você dá até para negociar, mas você precisa ter um autoconhecimento. Porque você vai chegar lá e você vai encontrar, você vai ter que saber, peraí, você fez essa escolha, né? Então, o que você vai fazer para poder contornar um ambiente que você já sabia que era assim? Sim. Então, acho que a primeira coisa é isso, né? Quais são os valores inegociáveis? Aí, no meu caso, né, tem a questão de liberdade, tem a questão de autonomia, enfim, coisas que eu prezo bastante, a questão de espaço de diálogo, né? Espaço aberto de diálogo e tal. Por outro lado, apesar desses serem meus valores fortes, eu também sou uma pessoa de transformação. Então, eu até brinco, às vezes, quando os headhunters me ligam, eu falo assim, a agenda é de quê? De continuidade ou de transformação? Se for de continuidade, a gente nem vai conversar. Não vamos conversar porque eu sou uma pessoa que gosta de transformar. Então, sabendo que eu gosto de transformar, e aí o transformar é não só o business, mas também fazer parte de transformações culturais e de liderança, eu sei que muitas vezes eu vou chegar em lugares que não tem os valores que eu não abro mão, né? Então, também, mas para mim também é um valor
transformar, dar continuidade, aprender e tal. Então, acho que isso é muito importante, porque quando você entra numa empresa, valores e comportamentos é o que vai fazer se você consegue ou não dar potência e fazer, de fato, né, aquilo que são os seus talentos aflorarem, né? Então, acho que isso é importante. Claro que tem pegadinhas, né, gente? Ninguém aqui é inocente, né? Sim. É claro que você pode fazer isso. E aí, como que faz, né? Esse alinhamento. Primeiro, você tem que fazer o autoconhecimento. Ah, tá, mas como é que eu descubro quais são os valores da empresa? Você vai fazendo as entrevistas, vai fazendo perguntas abertas, e através das respostas dos entrevistadores, você vai cheirando a consistência. Você pode procurar na sua rede de relacionamento pessoas que trabalham, que já trabalharam lá. Então, é um processo de investigação, porque, de novo, é a gente que escolhe. Sim. A gente precisa sair desse lugar de ser escolhido, né? E eu falo nesse ponto, processo, tanto na Yara quanto na Vale, foram maravilhosos. Eu me senti, em vários momentos, eu entrevistando a empresa, e era esse o lugar que eu queria. É claro que também vai dependendo, já ficando mais madura, mais sênior, talvez no início de carreira, de fato, você é mais escolhido mesmo. Mas tem um momento que dá pra gente escolher. Então, vamos usar esse espaço para, de fato, fazer as perguntas certas, fazer as nossas reflexões e entender se aquele lugar é para você, mesmo que seja como o meu caso, né? Um dos motivos de eu ter ido para a Vale era, sim, levar uma questão técnica para a empresa, de inovação, tecnologia e experiência do cliente para uma indústria que é commodity, que é mineração, mas também ajudar a empresa a acelerar um processo de transformação cultural que ele já vem passando há alguns anos, porque eu tenho alguns valores e comportamentos que é o que a empresa hoje quer acelerar. E que nesse caso está em linha com o da empresa. Exato. Agora, eu estou vendo algum desses valores e comportamentos lá? Ainda não. Então, tem muitas situações que eu tenho que respirar fundo e falar assim, isso faz parte, né, da minha, do processo. do processo, faz Do meu parte do meu objetivo. Até porque na nossa casa mesmo, né, muitas vezes a gente tem que respirar porque eu acredito numa coisa, o marido acredita noutra, o filho vem com alguma coisa diferente, e a gente imagina numa empresa que é composta por tantas pessoas, Exato. né? E eu acho que uma outra coisa que aí talvez não tenha tanto a ver com a pergunta em si, mas eu acho que é uma reflexão importante, que é que quanto mais você vai subindo na hierarquia, é menos a entrega em si, né? E mais como é que a gente se diverte, né, com essa jornada, construindo pontes, né, conectando as pessoas, porque você deixa de ter uma entrega e fala assim, esse projeto é meu, né, e muitas vezes eu vejo as pessoas se frustrando, falam, mas eu não consigo fazer nada, eu não tenho autonomia, eu falei, gente, mas não é isso o seu principal papel, né, o seu principal papel é criar rede de relacionamento, influência, é mover a organização, e não necessariamente entregar tarefa,